Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Parada é a seguinte: você tá chateado com o Vascão, mas assim como eu, ama esse clube e não tem jeito. A gente vai junto aí pra cidade do pé junto com o nosso clube do coração. Então, por que não comprar produtos oficiais e licenciados do Vascão lá na GoCase? Se liga nisso aqui. Isso aqui é um carregador portátil, teu telefone aqui não aguenta o dia inteiro, a bateria sempre morre. É sempre bom ter um carregador portátil do seu telefone contigo, tá bom? Você pode personalizar como eu fiz, ó, colocando com o meu nome. Capinha de celulares, a variedade da GoCase é incrível. Dá uma olhadinha lá, tem mais de 50 modelos de capinha de celulares do Vasco, além também de garrafas térmicas. Nós temos também copos térmicos. Aí você tem mochila, você tem carregador de celular, produtos eletrônicos também. Se você comprar duas capinhas, você leva 4. Usando a palavra promocional que tá passando para vocês aí na tela, GoVasco, você ganha frete grátis e um descontinho extra aí no carrinho. Comprando duas capinhas, você leva 4, beleza? Então corre lá no site da GoCase, dá uma olhada. Inclusive tem produtos da Disney, tem produtos da Marvel. Quem é meu seguidor e torce para outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, tem linha exclusiva desses clubes também. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Além de você tá tirando onda aí com produtos lindos, você também ajuda o Vascão, porque tem royalties envolvido, beleza? GoCase, parceiro do canal Futebol Altos. O link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Não esqueça de utilizar o cupom GOVASCO, beleza? Pode também apontar a câmera do seu celular e acionar através do QR Code. Dito isso, galera, vamos a algumas novidades. A seleção brasileira amanhã enfrenta a seleção da Inglaterra em Londres e foi definida a numeração. O goleiro Léo Jardim vai atuar com a camisa número 23. E aproveitando que a gente está falando de seleção, vamos a algumas pinceladas aqui. A seleção irá homenagear o Zagallo e na barra da camisa terá um patch ali com o rosto do Zagallo eterno. Parabéns ao Zagallo, que teve uma passagem também bem legal como técnico com a camisa do Vasco da Gama, tá? Agora, aproveitando que a gente está falando de Vasco, seleção, a seleção rondou aí em volta do Vasco nos últimos dias. Está passando para vocês aí na tela o Richarlison, que já recentemente frisou que é torcedor do Vasco de infância e que sim, tem vontade de vestir a camisa do Vasco. O Richarlison recebeu um presente, foi falado que foi do Vasco, mas essa sacolinha que ele tá andando não foi presente do Vasco. Quem entregou a ele foi o Fui Clear, o Eduardo Semblano. Inclusive nas filmagens você vê o filho dele dado, ele tem parceria com a Gigantes da Colina e também com a Carioca FC, e ele recebeu de um dos seus patrocinadores esse presente para entregar ao Richarlison, depois dele ter falado publicamente que é torcedor do Vasco. O Vasco sim vai fazer uma ação com os jogadores que lá estão e são torcedores do Vasco. Bruno Guimarães, o Richarlison e também o Douglas Luiz. E o Douglas Luiz, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre essa questão aí dos jogadores que torcem para o Vasco, se ele descobriu se tem mais algum jogador na lista de convocados que é torcedor do Vasco e se já rolou alguma resenha de Vasco. E tá engraçado ao mesmo tempo, meio vou dar spoiler não. Confere aí qual foi a resenha do Douglas Luiz, o que ele perguntou pro Léo Jardim quando o Léo Jardim chegou na seleção brasileira. Cara, essa relação é muito boa, o Richarlison e o Bruno. Eu consegui descobrir ali do Richarlison uma vez nas Olimpíadas, então eu realmente nem sabia. Sobre o Jardim também, a primeira coisa quando ele chegou aqui eu falei, irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo? Ele falou que precisava de algumas contrataçõezinhas, mas que o treinador Ramon chegou ali, é um excelente treinador, então creio que não vamos sofrer. Mas essa é a resenha é muito boa, fico feliz de ter atletas do Vasco aqui, podendo demonstrar que o clube é gigante. Que eu saiba não, né? Não perguntei ainda, vou tentar pescar aí. Bom, as coisas no futebol são muito dinâmicas. O Romário Ottoni na segunda-feira pediu desligamento e ele era o coordenador de performance que chegou junto ao Alexandre Matos
e saiu, e hoje um velho conhecido do Vasco foi recontratado. O Daniel Félix, ele fez um trabalho do Vasco de 2021 a 2023, saiu do Vasco para ir junto com o Vanderlei Luxemburgo e também o Antônio Carlos Melo para o Corinthians. Ele tem uma relação ótima com o Luxemburgo e foi para lá. O Luxemburgo saiu do Corinthians, ele acabou saindo junto, e agora, com o desligamento do Romário Ottoni, o Daniel Félix foi recontratado pelo Vasco. Então ele ficou 2021, 22, uma parte de 23, saiu, e agora, no início de 2024, ele está de volta. Boa sorte ao Daniel Félix e que ele consiga desempenhar um bom trabalho físico no Vasco da Gama. Beleza? Dito isso, vamos agora dar uma breve pincelada ainda sobre a situação do Alexandre Matos, mas sobre outro prisma, tá? No que eu quero falar agora? Quem será o novo diretor executivo do Vasco da Gama? Dois nomes surgiram no noticiário de ontem para hoje. Juninho Pernambucano, que é um grande ídolo do clube e tem trabalho destacado no Lyon, durante muito tempo foi diretor executivo lá e deixou a função, estava estudando para ser treinador, foi um nome que pipocou no noticiário, assim também como o do Juninho Paulista, que deixou o cargo de coordenador da seleção brasileira, dando espaço para hoje o Rodrigo Caetano, né? Ele, inclusive, salvo engano, é presidente do Ituano, e agora ele está de volta ao Ituano, mas é um nome que pipocou também para ser gestor aí no lugar do Alexandre Matos, tá bom? Vamos ouvir o CEO do Vasco da Gama SAF, Lúcio Barbosa, sendo questionado sobre o porquê que ninguém fala nesses momentos aí que a situação complica, né? A gente viu o senhor Lúcio Barbosa falando agora que é raro. A outra vez que ele deu coletiva foi para anunciar a demissão do Paulo Brax, e ele foi questionado sobre isso. E ele aproveita e dá uma indireta ao Alexandre Matos, já nessa resposta, falando que ninguém é maior que o Vasco, tá? Outra situação, ele foi questionado como contratar um novo diretor executivo se todos que passaram pelo cargo desde que a 777 chegou reclamam de falta de autonomia. Tanto o Alexandre Matos como o Paulo Brax reclamaram um pouco disso, e se já existe um nome e uma negociação em curso para o Vasco contratar um diretor para substituir o Alexandre Matos, e também a questão dos pedidos. O Ramon Dias, nas últimas entrevistas coletivas, pediu volantes para chegarem ao Vasco da Gama, e se já tem alguma coisa sendo movimentada nessa direção. Então, com vocês, o CEO da Vasco da Gama SAF, Lúcio Barbosa. Eu acho que essa é mais uma prova da autonomia. A gente tem a responsabilidade aqui, enquanto diretores, cada um com a sua área. Eu, como diretor, CEO, tenho responsabilidade no Vasco como um todo, mas exatamente acho que isso prova, mais uma vez, que a gente tem autonomia para trabalhar, e a gente é cobrado também. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área, e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto, e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Primeiro que o Vasco por si só ele já atrai bons nomes, o tamanho do Vasco traz isso. Eu acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar no Vasco. E de novo, a autonomia tem, né? E a autonomia ela vem com responsabilidade e com cobrança. Então é isso que acontece de vez em quando. E claro que cada um com a sua área, com o seu departamento, mas todos são cobrados por essa autonomia que a gente dá e que a 777 nos dá. Se a gente tem nome, não, porque aconteceu realmente de forma muito rápida, né? O principal motivo aconteceu de forma muito rápida. A gente está falando aí de 2 dias, mas a gente já está conversando a partir de hoje com algumas pessoas e novamente com alguns interessados, e porque o Vasco ele chama isso, o tamanho do Vasco chama isso, a torcida do Vasco chama isso. Em relação à competitividade do Vasco, eu reafirmo que a gente quer um Vasco mais competitivo,
E novamente a gente já está conversando com a comissão técnica para mais reforços e quer sim subir com a produtividade do Vasco. Em relação a jogadores, né, e os meias especificamente, falei sim com o Ramon e com o Emiliano. A gente está trabalhando não só em uma opção, mas a gente está trabalhando em mais algumas opções. E a gente quer, novamente, reforçar o time, como ter que reforçar para formar um elenco, que a gente sabe que o nosso calendário no Brasil é muito complicado, então a gente tem que ter um elenco e não só um time. Bom, para finalizar, um problema grave que o Vasco tem, inclusive dito pelo próprio Alexandre Matos em entrevista coletiva, é comunicação. O Vasco fala pouco, se comunica mal com o seu torcedor, principalmente com relação à SAF e essas modificações do clube associativo para a mudança do clube empresa. E o Lúcio Barbosa foi questionado sobre essa questão da comunicação e ele finaliza aproveitando por conta própria também, mandando um recado para a torcida do Vasco, que está bem chateado. Comunicação, Pedrosa, que você falou, que é muito importante, existe uma diferença fundamental aqui, que é muito importante que a gente entenda. Hoje o Vasco é uma empresa SA, não é um clube associativo. E isso restringe muito o que se comunica e o que não se comunica. A gente tem responsabilidades diferentes, a gente está sob um guarda-chuva de leis diferentes, né? Cada diretor tem uma responsabilidade diferente na lei das SA e a gente não pode expor tudo aquilo. Isso é um item da parte da comunicação. E o outro tem muita comunicação que antes era feita que essa comunicação é estratégica, como por exemplo de orçamento. É claro que eu não vou chegar no início do ano e falar quanto é o meu orçamento, né? Você não vai chegar numa loja para comprar um carro e falar, cara, eu tenho tantos mil aqui reais. Pô, o cara vai te vender exatamente o carro que vale aquilo. Então é claro que a gente não pode abrir a nossa estratégia e por motivos de confidencialidade da estratégia mesmo e também por motivos da lei das SA. Obrigado a todos. Só queria deixar uma mensagem aqui mais uma vez de agradecimento à torcida e que o nosso comprometimento é com esse trabalho árduo que a gente tem pela frente para o Vasco ficar cada ano que passa mais competitivo. Obrigado. Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa terceira e última edição. E amanhã eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, diga em volta, mas tamo junto. Valeu, fui. Deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu!